Boa tarde a todas e todos, os que estão aqui na sala e os que nos acompanham, no link do YouTube. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. O presidente e a vice-presidente, infelizmente, estão em uma agenda, vão chegar aqui no meio, desse nosso encontro. Então, me incumbiram aqui de fazer essa abertura e de apresentar o conselheiro professor Luciano, que dispensa apresentações, né, acho que todos nós já já conhecemos, já tivemos a alegria e a honra de ouvi-lo. Mas Luciano Sattler, né, é PhD em administração pela FEA, USP, é membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, onde preside a comissão temporária designada para elaborar as normas para a oferta da modalidade de educação à distância, EAD, utilização de tecnologia da informação e comunicação, as TICs, e inteligência artificial na educação básica. Um grande desafio que a gente está aí durante esse ano, né, professor Luciano? Ele é membro do Conselho Deliberativo do CNPq, vice-presidente de Soluções Educacionais da Sociedade dos Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação de Minas Gerais. Foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil, CEO da Certifique-Edu Microcertificações com blockchain e inteligência artificial, pensada para o ensino médio, técnico, superior e educação corporativa. É uma alegria imensa estar aqui com o senhor hoje, professor. Acho que sempre nas suas falas a gente aprende muito. Então, passo a palavra para você, seja muito bem-vindo. E é isso, acho que a gente vai sair daqui aprendendo bastante hoje. Como tem sido nos outros também, mas hoje de uma maneira especial aí, falando desse tema que é tão atual, né, nas discussões de educação. Então é isso, obrigada, seja muito bem-vindo, conselheiro Luciano. Obrigado, Sara. Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero aproveitar que a gente está sendo gravado no YouTube para agradecer a cada um e a cada uma de vocês pelo tempo que eu estou tendo no Conselho Estadual de Educação, e eu tenho aprendido muito com vocês, né? E aí eu quero destacar aqui na pessoa dos servidores a Gorete, o Renato, que com a sua paciência cuidam de mim e me ajudam a tentar ser mais útil no nosso conselho. Mas tem sido uma experiência muito boa e cada vez que nós nos encontramos, Elaine, Sara, Ana, Leandro, todos e todas aqui, para mim tem sido uma alegria, uma experiência maravilhosa. E a ideia minha aqui é a gente poder fazer isso o mais dialogado possível. Eu sempre preparo uma apresentação só para guiar os nossos pensamentos e que também, como vocês sabem, com bastante material de referência para vocês poderem, para todo mundo poder pesquisar depois. É um tema em constante evolução. Hoje mesmo eu acabo de receber a notícia que a AWS está lançando um concorrente do ChatGPT. É uma mudança importante aí no cenário, né? Porque não sei se vocês sabem que o ChatGPT ele roda dentro das nuvens da AWS, né? Então, eu vou falar um pouco dessa guerra que nós estamos aí no meio, mas eu vou mostrar a apresentação, mas vocês, por favor, me interrompam. E não vai ser interrupção. Quanto mais vocês perguntarem, concordarem, criticarem no meio da apresentação, vai ser melhor, que aí vai ficar mais rico para todo mundo. E eu quero começar, antes de fazer a apresentação, para quem está aqui no interativo, além dos que vão estar no YouTube, quem aqui está em crise, por favor, clica aqui na mãozinha aqui para cima, algum sinal aqui. Quem aqui está em crise? Só para eu ver aqui. Tem alguém que está em crise? Se tiver, põe aqui, clica na mãozinha. Qual tipo de crise? Não, se não tiver em crise, eu vou parar agora. Eu tô assim, só vou falar com quem está em crise, entendeu? Porque necessariamente tem que estar em crise. Senão não entendeu o momento que nós estamos vivendo, sabe? Assim, quem olha e começa a realmente ler as coisas, entender, ver a arte, os documentários, cada saída na rua que a gente vai, cada notícia que a gente recebe, nós temos que estar em crise. Crise no sentido de estarmos incomodados para aprender, nos mobilizarmos
E nós, no Conselho Estadual de Educação de Minas, estamos numa posição histórica importante para tentar cooperar com um momento de grande crise, de mudança de paradigma que a nossa sociedade está atravessando. Então, se você não está em crise, aconselho seriamente a assistir Sessão da Tarde exatamente agora. Ainda existe Sessão da Tarde? Não sei. Sessão da Tarde. E fiquem aqui os que estão em crise, porque eu também estou como parte dessa crise. Deixa eu compartilhar algo aqui só para a gente esquentar os nossos motores. Eu vou pôr aqui. Eu vou parar de ver vocês um pouco, né? A apresentação está visível para vocês? Sim. Sim. Tá. E eu vou passar um slide. Passou? Sim. Sim. Então, esse é o primeiro slide que eu falo da nossa crise, né? Primeira coisa, quando a gente vai falar, discutir sobre inteligência artificial, é nós entendermos que nós estamos em meio à mais acelerada e maior guerra tecnológica da história humana. E aos vencedores dessa guerra, nós vemos aí possibilidades de grande concentração de poder. E é por isso que eu digo também que o Conselho tem um papel histórico nesse momento, porque nós temos que ajudar as escolas e as instituições de ensino superior sobre as quais nós podemos ter maior influência no estado de Minas Gerais e a partir daqui no país, a tentar posicionar melhor a nossa sociedade nesse cenário de tão ampla transformação. Mas tenha em mente que cada notícia que você vê, cada notícia das grandes empresas, uma grande inovação na inteligência artificial, uma nova ferramenta, nós estamos sendo, de certa forma, cooptados em meio a essa guerra que as grandes empresas, algumas grandes empresas e países no mundo estão travando, né? E para quem se interessa em conhecer um pouco mais sobre essa guerra na qual nós estamos, eu sugiro a leitura desse livro, Os 9 Titãs da Inteligência Artificial. A Amy Webb é uma futuróloga americana e ela lança um relatório muito interessante, muito completo todo ano. E ela lançou esse livro, de certa forma, já datado, porque ela escreveu pouco antes da pandemia, mas já ali, isso foi antes da inteligência artificial generativa estar à nossa disposição, ela já tinha percebido, e ela lista aqui 9 grandes empresas que estavam já em uma guerra, uma disputa muito forte por pessoas, tecnologias, recursos, dinheiro, legislação, para dominar essa nova onda que é a chamada era da inteligência artificial. E é interessante que não é uma disputa apenas de empresas, é uma disputa de países, né? Apesar que nós sabemos que algumas dessas empresas aqui, elas têm uma avaliação de mercado, uma valorização de mercado que supera até o PIB de muitos países, né? São maiores economicamente do que muitos países do mundo, essas empresas. E aqui ainda ela não incluiu uma empresa que agora é a mais bem avaliada do mundo, a mais valorizada do mundo, que mais vale do mundo, que é a NVIDIA, que é a empresa que tem maior capacidade de produção de chips para rodar a inteligência artificial nos nossos computadores, que é a ideia de que os computadores já venham com a inteligência artificial embutida, sem a necessidade da gente acessar a internet. Então, eu recomendo esse livro para quem quer entender um pouco melhor sobre essa guerra que nós estamos. E de onde que vem essa guerra, para falar de algo muito recente? Nós temos aí essa breve linha do tempo que eu preparei, o ano que essas tecnologias, não o ano que elas foram criadas, mas o ano em que elas foram popularizadas, né? O telefone celular, em 93, a internet, que começa a ser popularizada no Brasil em 96. Nós temos aí essa imagem de o navegador principal da internet na época, que é o Netscape,
era o Netscape. Não sei se o Fábio lembra do Netscape. Depois você fala aí, Fábio, que é nosso fera aí de TI, né? Em 2004, já agora, 20 anos atrás, o Orkut, primeira experiência grande de redes sociais, e o Brasil foi um dos países que melhor rodou isso. O Google, que hoje a gente tem até dificuldade de imaginar como seria a nossa vida sem a gente usar o Google, e ele foi aí algo que foi popularizado em 2005. Em 2007, o Netflix foi criado, o iPhone, que criou uma nova maneira da gente interagir com as telas, né? O WhatsApp, que hoje se tornou onipresente nas nossas vidas, aí em 2009, e em 2010, você vê que é muito recente, o Uber e o Instagram. Essas coisas aqui estão hoje nas nossas vidas e ocupam boa parte do nosso tempo, né? No entanto, são, como vocês podem observar, são muito recentes e a aceleração que essas grandes plataformas, tecnologias são lançadas, é cada dia mais acelerado a sua presença, né? E aí a gente tem que entender que o que nos assusta hoje, que é a inteligência artificial, na verdade, nós estamos falando agora da inteligência artificial generativa, porque a inteligência artificial já é o que movia a internet desde sempre. As redes sociais que nós usamos, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, são redes, Twitter, são redes movidas por inteligências artificiais, né? E nós estamos com essa questão das telas, que é a ubiquidade das telas, as telas onipresentes, né? Quando nós não estamos de frente para um computador, nós estamos de frente para um tablet, de frente para uma televisão, de frente para a célula, para um celular, e as telas hoje ocupam cada vez mais tempo nas nossas vidas. E está gerando até um problema que a Organização Mundial da Saúde traz, que é a chamada infodemia, né, que é esse excesso de informação, muitas delas manipuladas por grandes forças de mercado, grandes forças políticas, tanto do lado de todos os possíveis lados, né, ideológicos da política, fazem uso dessas telas e das redes sociais e, consequentemente, da inteligência artificial para tentar influenciar a vida das pessoas, né? Nós, só a título de exemplo, o Google, o Bing, o iPhone, o Android, a Netflix, a Amazon Prime, o iFood, o Uber, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tudo isso já era movido à inteligência artificial. Por isso que quando você vai assistir o Netflix e a sua esposa ou seu esposo vai assistir o Netflix em contas diferentes na mesma televisão, as imagens de filmes e documentários, programas que são ofertados a cada um são diferentes, porque o Netflix, com a sua inteligência artificial, está lendo os nossos hábitos de consumo e está aprendendo a recomendar coisas para nós conforme eles acham que são os nossos hábitos de consumo, tá? E aí a pergunta que eu quero deixar para a gente começar aí uma discussão será que nós somos todos cobaias em um grande experimento? Né? Porque ninguém pode falar que o futuro está determinado. Essas grandes empresas que estão nessa guerra também não sabem aonde que isso vai dar. E, na verdade, estão usando a gente, o nosso comportamento, os nossos dados para alimentarem grandes inteligências artificiais e depois vão ver o que vai acontecer com isso, né? E aí, já entrando mais no nosso tema, eu trago 4 questões típicas sobre a inteligência artificial na educação, que vem desse site aqui que eu recomendo para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, que é o Teach AI, né? Ensinar com a inteligência artificial, teachai.org, está aí a indicação do site, e eu traduzi da seguinte maneira. Eles colocaram 4 questões típicas sobre a inteligência artificial na educação. E como uma parte aqui do grupo que está nesse momento também está no comitê que está discutindo tecnologias e inteligência artificial, educação à distância do Conselho, essas são as 4 grandes questões
que nós temos que trabalhar nas nossas diretrizes sobre inteligência artificial. Então, no momento presente, um risco. Como é que eu impeço o plágio pelos estudantes? Essa foi a grande dúvida. Na hora que os estudantes têm acesso à inteligência artificial generativa, que responde qualquer assunto, não necessariamente copiando, mas misturando, fazendo um embaralhamento semântico, que a resposta é sempre inédita, então não é nem plágio, porque ela é inédita, mas não foi escrita pelo estudante, a imagem não foi criada pelo estudante, o vídeo não foi criado pelo estudante, a música não foi criada pelo estudante. Então, todos os professores têm que rever a sua metodologia de ensino e a sua avaliação de aprendizagem, tendo em vista que, se tiver mal feito, você vai corrigir trabalho feito por inteligência artificial e não pelos seus estudantes. Riscos no futuro próximo. A inteligência artificial vai substituir professores e professoras? E aí eu quero parar aqui 1 minuto de compartilhar e quero ouvir vocês um pouco. O que vocês acham? A inteligência artificial vai substituir os professores ou não vai substituir os professores? Ou a gente deve mudar a pergunta? Fala, Andréia. Eu acho que não. Eu acho que não vai. Eu acho que os professores vão precisar se adequar à inteligência artificial. Os professores, eu acho que nunca são substituídos, porque, na verdade, o que precisa haver é o acompanhamento das tecnologias, o acompanhamento das inovações e a mudança de hábitos, a mudança na forma de ensinar, a mudança na forma de compreender o ensino, de compreender um processo de ensino-aprendizagem, de compreender essa troca, né? Eu acho que eles não vão ser substituídos definitivamente, né? Eu acho que a inteligência artificial veio para agregar, ela veio para ajudar, mas nós precisamos direcionar os nossos jovens, né? Eu direciono minha filha o tempo todo com a inteligência artificial. A inteligência artificial não faz pesquisa para ninguém. Ela dá ideia, ela resume texto, ela pode resumir uma ideia que poderia ser muito longa, ela pode cruzar ideias e dar algum outro ponto para a pessoa refletir, mas sempre vai precisar do ser humano, né, que vai colocar o seu toque ali porque a máquina não tem isso, essa sensibilidade. A máquina não tem. Muitas vezes, a inteligência artificial, ela vai colocar alguma coisa que não faz sentido naquele momento, e várias vezes nós já passamos por isso aqui. Não faz sentido. Falaram que isso não faz sentido. Por quê? Porque ela não está programada para ter sensibilidade, né? Para ser crítico, para ter senso crítico. Então, não, definitivamente eu acho que não vai substituir, mas que precisa ter a quebra da resistência e de pensar assim, não, ele precisa ler aquele texto gigantesco, não, ele não precisa. Ele já tem aquela inteligência artificial que pode dar um outro caminho e que vai ser muito rico também. Ele vai aprender muito com aquele outro caminho. Na verdade, tudo está evoluindo, né? A educação também precisa evoluir. Hoje a gente tem um mapa astral eu falei que daqui a pouco a gente vai ter um mapa astral furando o dedo, porque hoje tudo a gente fura o dedo. Antes a gente precisava de fazer lá um hemograma completo que vai para o hospital, que você vai ter que ficar lá dias para ter. Hoje não. Eu fui outro dia doar sangue, né? Através picou o dedo, ficou sabendo várias coisas ali, né? E se a medicina está tão evoluída, por que a educação não pode evoluir nos seus meios? Por que as coisas precisam os textos precisam ser tão gigantescos? Por que as coisas não podem ser tão práticas na educação como é em outros campos? Acho que é isso, é essa mudança que eu acho que precisa e não acontece por causa de resistência. Essa é a minha opinião. Se você me permitir, concordo com você na maior parte. Talvez eu discorde de que tudo está evoluindo. Acho que tem algumas coisas que estão involuindo, mas depois eu vou explicar melhor. O Renato levantou a mão. O Renato acha que todo professor pode ser substituído. Vamos lá, Renato, diga aí.
Não, de forma alguma, né? Acho que os professores não são substituíveis, vamos dizer assim. Mas eu acho que precisa ter essa integração, essa interação do professor com as tecnologias, né? Talvez não uma adequação, viu, Andréia? Mas eu acho que essa interação como ferramenta de trabalho. Eu até defendi na minha tese nessa questão do desenvolvimento de formação dos professores, mas caminhando para esse sentido. Porque a educação a gente está no novo processo, né, que a gente ainda, alguns não perceberam, mas assim, é um processo de construção. Professor, aluno, aluno com aluno, aluno com professor, então esse processo, né, e o professor, a gente, no curso a gente brincava que era um designer de educar, de conhecimento, então ele precisa, assim, se apropriar das tecnologias para tornar a sua aula uma aula, né, interativa, uma aula chega a nível de personalizar o atendimento de cada aluno, né, que pode chegar. Mas essa questão não é substituí-lo, mas o papel dele começa a se transformar nesse processo. Eu vejo que o papel do professor não é aquele que eu sei tudo, o aluno não sabe nada, tanto é que a gente fala aluno, né, aquele que não tem luz, né, mas então ele não sabe nada, então a gente tem essa concepção. E hoje a concepção é outra, né? Os alunos já trazem a bagagem, a construção é conjunta, então acho que essa apropriação. E eu vejo assim, aquele que não se apropriar vai ficar para trás, né? A minha visão assim, não é que o professor será extinto, né? Mas o seu formato, o seu trabalho, né? A sua interação com a turma um pouco vai ser diferente, né? É basicamente isso aí. Obrigado, Renato. Sara? Concordo com o que foi dito, então não vou me adentrar, mas concordo com o que foi falado aqui. Eu só queria reforçar esse ponto de que o papel do professor não é só o de repassar conteúdos, né? Então, assim, quando a gente está falando da sala de aula, e alguém comentou aqui, tem interação, né? Então, acho que, assim, tem o papel do professor de guiar essa aprendizagem e essa relação do estudante com o conteúdo, né? Com qual conteúdo, como que você gera a curiosidade desse estudante para aprender aquilo ali. Enfim, tem uma série de outras questões que são mais de guiança desse processo de aprendizagem, que são fundamentais e que o professor, eu acho que é fundamental nesse processo, né? Mas, para além disso, eu queria reforçar esse ponto, né? Assim, quando a gente está falando de educação, pelo menos na minha perspectiva de educação, a gente está falando de um papel do professor de interação, né? E um papel da escola de interação também entre os pares, dos estudantes com os professores, e por aí vai. Eu acho que isso é impossível de substituir. E aí tem uma frase de uma professora que eu tive no mestrado, que ela falava assim, olha, se você pode ser substituído pela inteligência artificial, então você merece ser substituído. Porque seu papel como professor não é esse, não é só de passar os conteúdos, né? Ele é muito maior que isso. E sua aula, como o Renato falou, já deveria, né? Já deveria, na verdade, ter sido adaptada para não ser só transmissão de conteúdo. Já deveria estar nesse processo de construção conjunta, né? De curiosidade, de elaboração de outras formas de aprender ali. Mas acho que a inteligência artificial traz realmente novos olhares, novas perspectivas, que são um desafio, né? De como que a gente traz isso. Não estou falando que é fácil, em momento nenhum, mas acho que traz desafios e impõe uma realidade que é essa, né? Não é só ter as respostas. Inclusive, que a Andréia estava falando, né? A gente tem que aprender a fazer boas perguntas. Isso as pessoas não aprendem de repente, né? Mesmo quando você usa lá o ChatGPT, né? Depende da pergunta que você faz e como que você faz boas perguntas para esse chat, né? Tem alguém que começou a fazer isso, começou, na verdade, pedir perguntas, né? Então, não é para você gerar resposta, mas para você fazer perguntas. Enfim, me alonguei aqui mais do que eu gostaria, mas Obrigado. a pergunta foi muito interativa, foi muito importante. Só mais uma questãozinha, mudança de mindset, né? A gente precisa ter essa mudança. É importante. E os professores, eles precisam também
Eu até defendo a tese de professor fazer trabalhar seu projeto de vida. Aí eu lanço assim, qual professor que faz seu projeto de vida? É difícil a gente fazer, a gente joga para os alunos, né? Agora, a nova tendência do novo ensino médio, né? Trazer esse projeto de vida, mas e o professor? Eu acho que é importante ele também pensar nisso e fazer essa mudança de mindset, mudança de hábitos, mudança de concepções. Né? Muito Desculpa, legal. E só entrei mais uma aqui. coisa, desculpa, mas é porque eu falei das interações, mas uma parte que eu queria falar é da parte do papel da educação e do professor na construção do sujeito como um todo, né? Que agora o Renato falou do projeto de vida, mas dessa educação integral mesmo, né? Isso a inteligência artificial não traz. Isso continua sendo o papel do professor e da escola, né? De alguma forma. E eu acho que vocês também responderam, de certa forma. Eu diria que, assim, você falou, quando é que um professor merece ser substituído pela inteligência artificial? Justamente quando ele ou ela não entendeu realmente a profundidade e a abrangência do seu papel, né? Que não é um papel focado no conteúdo, e cada vez será menos focado no conteúdo, e mais em algo que é maior do que a interação, que é a mediação. Porque a mediação é um olhar personalizado com esperança para o aluno. E aí isso pede até humanização nas relações que a gente tem em sala de aula. Eu organizei uma vez um programa que envolvia o SUS e a Santa Casa de São Paulo, que era de humanização no atendimento da saúde, porque as pesquisas demonstram que quando um paciente é tratado de forma humanizada por enfermeiros e médicos, o nível de melhora, de cura, é muito maior. Aí você discute, o que é humanização? Não é escolher o melhor remédio, não é escolher a melhor injeção, não é a melhor técnica de colocar a cama. A humanização é esse olhar de entender que aquela pessoa que está naquela situação da doença é um ser humano. É não ter pressa, pegar na mão e eu vou junto com você, renovar a força, resiliência. A mesma lógica agora, ela se torna cada vez mais fundamental, porque o professor que não for humanizado, e aí nós, como conselho, a secretaria, temos que dar as condições de trabalho para que o professor possa trabalhar de forma humanizada, realmente corre o risco de ser melhor substituído por algumas inteligências artificiais. Então, o segredo cada vez mais vai estar na humanização. E aí é um desafio, porque nós estamos em uma sociedade que desumaniza, né? A nossa sociedade hoje, ela está organizada para nos desumanizar, para nos enlouquecer, né? E aí é complicado. Essa outra pergunta, já lá ainda no presente, mas aí como oportunidade, né? Como que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar as relações de ensino e aprendizagem? Aí a Andréia, né, Renato, Sara, já entraram, como diz o outro, chutando o pé na porta. É isso aí, né? Repensar essas ferramentas para melhorar as relações de ensino e aprendizagem. E para o futuro próximo, lembrando que hoje, toda vez que a gente fala educação do futuro, é um futuro que já começou hoje. Eu até soltei um vídeo ontem nas minhas redes sociais. É um futuro que a gente já está nele. Não é para 10 anos, 20 anos, é um futuro de 2 anos, porque as coisas estão muito aceleradas, né? Então, nesse futuro tão próximo, como que eu posso repensar a educação na era da inteligência artificial? Qualquer regulação, qualquer diretriz, qualquer norma que a gente venha soltar, tem que ter como pano de fundo uma resposta, um direcionamento para essas 4 questões típicas sobre a inteligência artificial na educação. Ainda dentro desse portal, eles trazem riscos e benefícios potenciais de usar a IA generativa na educação, né? Então, potenciais benefícios, o Renato falou, desenvolvimento de conteúdo, diferenciação, design de avaliação com feedback mais rápido e diferenciado, tutoria e assistência personalizada na aprendizagem, incrementar a criatividade e a colaboração, a Andréia também falou, eficiência operacional e administrativa, tudo isso pode ser benefício. Agora, e riscos, né? Desinformação, erros, alucinações, desonestidade acadêmica. A Sara falou aí de como que
a inteligência também responde loucura, né? Redução de autonomia de estudantes, professores, o accountability, ninguém sabe como funciona uma inteligência artificial, nem as pessoas que criaram a inteligência artificial hoje sabem dizer o que está acontecendo dentro dela e como que ela funciona, né? Comprometer a privacidade dos estudantes e a coleta não autorizada de dados. Anteontem, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, soltou uma publicação que eu coloquei no nosso grupo, que é muito importante, sobre reconhecimento facial e privacidade, que nós temos muitas escolas hoje que fazem a coleta na entrada da escola, na sala de aula, na portaria do rosto, né? Identifica reconhecimento facial. Isso tem uma série de questões sobre privacidade. Vigilância excessiva, perda do pensamento crítico e o viés de algoritmos e perda de sensibilidade cultural, porque os algoritmos, nós temos que lembrar que o Vale do Silício, lá onde a Sara foi estudar, em Stanford, as pessoas que trabalham, né, nas empresas de inteligência artificial são brancas, americanas e ricos, e que estudaram todos nas mesmas universidades. É por isso que, no início ali da IA generativa, as respostas que a gente recebia eram respostas racistas, sexistas, e com esse viés de algoritmo reproduzindo o que os redes sociais já fazem de pior para nós, né? Então, são as questões que nós temos que endereçar. E ainda, 7 princípios para o uso da inteligência artificial. Então, propósito, para a gente for usar, né? O Renato falando, a gente precisa aprender a usar, para ajudar estudantes a alcançarem seus objetivos educacionais. Nós precisamos promover uma nova alfabetização para saber usar a inteligência artificial. A Sara mencionou, olha, agora nós temos que focar nas perguntas, né? Saber fazer melhores perguntas. Então, isso tem a ver com essa alfabetização para a inteligência artificial. Compliance, verificar se está aderente às políticas e à legislação atuais. Nós temos aí o marco regulatório sendo discutido no Congresso Nacional para a inteligência artificial no Brasil. O equilíbrio, levar em consideração os benefícios e riscos, como nós vimos aqui há pouco. Integridade, a questão do plágio, da integridade acadêmica, não só de estudantes, mas de professores, né? De professores. Eu estou no CNPq e o número de artigos que passaram a ser submetidos na maioria das revistas científicas do mundo aumentou 10 vezes no quantitativo desde o advento da inteligência artificial generativa. Tanto que tem revistas científicas que agora criaram mecanismos e políticas para dizer que não vão aceitar artigos escritos total ou parcialmente pela inteligência artificial, né? Alguém levantou a mão? Eu ouvi um ruído aqui. Fui eu, professor Luciano Goretti. Uhum. Em relação a plágio, Elaine está aí também, terminou a pós-graduação. O nosso TCC, pela UFMG, ele foi passado no antiplágio, justamente para evitar esse risco aí das pessoas estarem copiando e colando, entendeu? Então, foi passado o antiplágio e foi detectado em alguns momentos alguns trabalhos que tiveram o plágio, né? E esses trabalhos não passaram, tiveram de ser refeitos. Então, é um risco muito grande, realmente, de pessoas que, vamos dizer assim, para mim, é uma irresponsabilidade você participar de um curso que é para a sua vida, e, para mim, se torna irresponsável, porque nós não somos crianças mais, né? Então, para mim, é uma irresponsabilidade no sentido de que você está fazendo, você está se, vamos dizer assim, enganando a você mesmo. Porque você vai sair de uma pós-graduação só com um título, porque de conhecimento agora, você não teria. Pensa bem, esses mecanismos de antiplágio que muitas universidades estão usando, eles ainda são mecanismos focados para evitar o copiar-colar do Google, né? Agora, com algumas inteligências artificiais generativas, até o conceito de plágio vai ser repensado, porque não é plágio, não é cópia, é uma informação inédita,
junta muita coisa de muitas outras coisas e gera uma coisa inédita. E a avaliação disso vai ter que ser feita, inclusive, por outra inteligência artificial, porque só o ser humano não vai ser capaz de identificar. Então, o desafio aumenta muito. E o pior é que os professores estão usando mais do que os alunos para essa questão de integridade, inclusive na pesquisa científica, porque esse aumento de um ano para o outro, de mais de 10 vezes o número de artigos submetidos a revistas, não é que o professor ficou mais produtivo, ele está usando a IA para tentar mandar artigos um pouco diferentes em diferentes revistas para serem aceitos. Eu até propus no CNPq agora uma resolução para a chamada universal de pesquisa que inclua questões relacionadas à inteligência artificial. É uma mudança grande que nós vamos ter. Tá? Mas obrigado, Gorete. É isso mesmo. O desafio está grande. E o Fábio, quer falar? Isso. É isso aí. Obrigado. E ainda, né, como princípio, finalmente, a avaliação, né? Como avaliar regularmente os impactos da inteligência artificial. Isso aqui eu estou deixando já para a nossa comissão, né, que está discutindo esse tema, levar isso aqui em consideração quando a gente for preparar o nosso documento aqui do Conselho, né? E aí, eu trouxe aqui, já que nós vamos deixar no YouTube, e eu espero que isso circule aí junto a professores, quem tiver interessado pelo tema, eu quero deixar algumas fontes aqui para quem quer se aprofundar mais, antes da gente abrir para um debate que eu quero trazer para vocês, para quem quiser pesquisar, tá? Então, eu distribuí para alguns de vocês essa revista, que quem quiser baixar está nesse QR Code aqui, que tem vários artigos sobre inteligência artificial na educação, e esse meu artigo aqui sobre a nova disrupção, né? Eu tenho esse artigo aqui que foi publicado agora em março, na revista aqui do Cinep de Minas, A Inteligência Humana é que determina o bom uso da inteligência artificial. Está disponível online, me escreva, eu te mando, ou então você pode baixar no site do Cinep. Tá? Esse livro, que é para quem quer entender a história, né, da inteligência artificial, que foi acelerada de 2012 para cá, criadores de gênios, os inovadores que levaram a inteligência artificial para o Google, Facebook e para o mundo, né? A partir de 2017, há uma aceleração, porque há uma convergência do que é chamado a forma como se programa a inteligência artificial, através de redes neurais, e o pensamento computacional que muda por trás dessa forma de programação, o aumento das redes sociais, a própria pandemia, e essa geração monstruosa de dados, a disponibilização dos recursos em nuvem, que permitiu essa aceleração que nós estamos vivendo agora, 7 anos depois, né? Esse relatório que o Sebrae lançou, agora em março, está disponível online no portal, Setores Priorizados da Hélice da Educação, e aí tem esse artigo aqui comigo, que eu falo um pouco sobre inteligência artificial e tecnologia na educação. E essas 10 aulas, para quem quer aprender a usar a inteligência artificial para fazer coisas na educação, essas 10 aulas que estão no YouTube, preparadas pelo professor Marcos Ramon, do Instituto Federal de Brasília, em que ele fala como fazer imagem, como fazer vídeo, como fazer áudio, como fazer podcast, como fazer apresentação, como fazer texto. São aulas pequenas, muito bem preparadas,
e com ênfase prática para quem quer realmente aprender a usar. Esse material aqui da Educamídia, Educação Midiática e Inteligência Artificial, tem muitos recursos lá, inclusive um curso sobre isso, porque a grande preocupação é a ameaça que a inteligência artificial traz para a educação e até para a democracia. Essa nota técnica que foi lançada anteontem pelo CIEB, Inteligência Artificial na Educação Básica, novas aplicações e tendências para o futuro. E aí eu trago aqui essa imagem que eu achei muito interessante, que eles falam lá sobre o sistema tutor inteligente, e é isso que eu quero conversar com vocês em seguida, como que funciona. Isso que vai ser, alguns dizem, o assistente do professor ou o substituto de alguns professores, que é o sistema tutor inteligente, e esse glossário também de educação midiática e inteligência artificial, que traz um conjunto de definições, como essa aqui, sobre inteligência artificial generativa, como que funciona e como que nós agora entramos na era do prompt, né? Na hora que a Sara fala a importância da pergunta, agora vai usar melhor, já que vai estar disponível para todo mundo que tem acesso à internet, quem vai se sair melhor é quem souber fazer o melhor prompt, né? Eu sempre deixo alguns materiais aí posteriores, tá, à disposição de vocês, mas o nosso tempo passa muito rápido e eu queria abrir para a gente poder fazer mais dialogado isso aqui agora. Por quê? Os sistemas tutores inteligentes, eles são a grande preocupação de quem atua na educação. O que é um sistema tutor inteligente? Hoje, nós todos já temos acesso a um conjunto de prompts, ou seja, essas instruções para uma inteligência artificial, que me permite ter um sistema tutor inteligente meu, só meu. Então, não importa se eu estou usando o Copilot da Microsoft, se eu estou usando o Gemini, né, da Google, se eu estou usando o ChatGPT da OpenAI, que é a base, o motor que movimenta o Copilot, se eu estou usando Anthropic, ou se eu estou usando esse hoje que a Amazon lançou. Alguém já descobriu o nome aí desse que a Amazon lançou hoje? Alguém acha aí na rede aí para mim, que eu não gravei o nome. Que a AWS lança concorrente do ChatGPT. Como é que é o nome? Sempre os nomes esquisitos, né? Alguém achou aí? Metis? Achou? Metis. Como é que escreve? METIS. Metis, né? A Amazon desenvolve Metis. No Brasil já virou meme, né? Não vou nem falar por quê. E aí tá... Vou nem falar, não vou comentar não, que tá gravando. Mas tem que achar um outro nome aí para o Brasil, porque esse aí tá complicado, né? Mas qualquer uma dessas ferramentas, eu, com um conjunto de prompts e uma assinatura da versão profissional, que custa em torno de R$100 por mês, eu crio para mim o meu sistema tutor inteligente. Eu, pessoalmente, estou convencido que toda escola vai ter uma inteligência artificial para chamar de sua. Todo professor vai ter uma inteligência artificial para chamar de sua. Todo estudante vai ter uma inteligência artificial para chamar de sua. E talvez todo o sistema, né, educacional, por exemplo, do Estado ou em uma rede municipal, vai ter uma inteligência artificial para chamar de sua. E aí, primeira questão que eu queria ouvir um pouco vocês. Tudo isso nós falamos algum nome de inteligência artificial brasileira aí? Dessas que nós estamos usando? Não. Se você for na China, eles estão usando inteligência artificial chinesa. Se você for na Rússia, eles estão usando uma inteligência artificial russa. Tá? Os Estados Unidos agora, além de querer proibir o TikTok,
proibiu essa semana o Kaspersky, que é aquele antivírus famoso, que é russo, proibiu o uso nos Estados Unidos por causa de espionagem. Ou seja, não ter uma inteligência artificial própria, brasileira, eu diria até mais, mineira, criada com uma tecnologia brasileira, significa nos colocarmos em uma posição que é chamado colonialismo de dados. Ou seja, nós passamos a ser colonizados por tecnologias que pertencem a empresas não brasileiras, a outros países. E, olha, eu vou te falar uma coisa, quando eu falo de crise, né? Em 2003, eu fui convidado pela ONU para ir a Genebra, na Suíça, para participar do primeiro Fórum Mundial da Sociedade da Informação. É o fórum que discutia a governança da internet. World Summit on Information Society. Cheguei lá, apanhei igual cachorro grande, porque, além de tudo, eu fui representando o terceiro setor, que eu presidia uma ONG britânica na época, sobre direitos à comunicação na era digital. E a gente lá, todo mundo, a internet está aí para ajudar o mundo, todo mundo vai ser mais feliz. Aquelas utopias que envolvem a tecnologia, né? E eu cheguei lá e eu descobri que a internet era a próxima fronteira da guerra. Era isso. Quando a ONU chamou todos os países, houve 0 acordo sobre governança de internet. Tanto que eles tiveram que convocar uma segunda fase do encontro, que aconteceu em 2005, lá na Tunísia. Eu fui na cidade de Tunis, é a antiga cidade de Cartago, a capital de Roma, na África do Norte. E lá na Tunísia, eu nunca vou me esquecer que quando chegou nas definições finais, que era para gerar um documento de consenso, e houve muito pouco consenso, o Brasil fazia um papel, na minha opinião, de ingênuo. Porque o Brasil não tinha uma proposta sua para dominar a tecnologia da internet, para ter uma internet brasileira. Hoje, o nosso 5G e o nosso 6G, nós dependemos basicamente de empresas suecas, que é a Ericsson, americanas e chinesas, Huawei. E a Huawei, ela vai agora dominar aí já 90% do que é o nosso 5G e o futuro 6G. Então, a primeira coisa, nós aqui falando com o Conselho Estadual de Educação, como levar o Estado de Minas a apoiar o desenvolvimento de uma inteligência artificial mineira que possa ser usada na educação. Tá? Se o Renato puder anotar essas questões, para a gente voltar depois, eu peço essa gentileza, porque a minha memória RAM também, ela esgotou tem 2 anos, então eu estou daquele jeito. Eu falo, daqui a pouco eu esqueci que eu falei. Segunda questão, para não cair no que é colonialismo de dados. Se vocês entrarem Olha, o que aconteceu na pandemia? Todos nós passamos a usar ferramentas que não são brasileiras. As nossas escolas passaram a usar ferramentas do Google, da Microsoft, do Zoom, né? E como que a gente paga o uso dessas ferramentas, que agora cada vez mais cobram do Estado, cobram da escola? A gente paga com os dados. Por isso que é chamado colonialismo de dados e plataformização da educação. Um segundo tema que eu acho que deve preocupar a gente aqui, quando a gente fala de inteligência artificial da educação, falando de conselho, se todos nós vamos ter uma inteligência artificial para chamar de nossa, como evitar que a gente caia nas chamadas bolhas informacionais? Porque hoje nós já vivemos em bolhas informacionais. O que é uma bolha informacional? Se você tem um pensamento mais à esquerda, as redes sociais já sabem que você tem um pensamento mais à esquerda. Então, as notícias que começam a aparecer para você, os posts, os stories, vão vir com esse viés de esquerda. Se você tem um viés mais de direita, a mesma coisa acontece.
As mídias sociais, elas reforçam os pensamentos e os comportamentos informacionais que nós temos. E esse é um dos maiores riscos para a educação. Até porque não existe educação sem partido. Todos nós, quando vamos para uma sala de aula, ou quando vamos para a gestão educacional, para a gestão da escola, para a gestão na delegacia regional, para a gestão na secretaria, todos nós carregamos as nossas concepções de mundo, as nossas concepções políticas com a gente. E isso não sai da gente. Eu não me torno um ser neutro politicamente na hora que eu entro numa sala de aula ou na gestão educacional. Eu carrego tudo isso comigo. Agora, em termos de ética da educação, eu não posso tentar ser proselitista, né, na minha ação educacional. Mas quando a gente começa a usar a inteligência artificial, há um risco muito grande. A gente começa a usar uma inteligência artificial minha, da minha escola, da minha secretaria, dessa inteligência assumir o que predomina de bolha de pensamento político dentro desse espaço no qual eu estou. Então, como que nós, como conselho, ajudamos o Estado a evitar que essa inteligência que eu acredito que, de forma inevitável, nós vamos chegar, né, como assistente de cada professor, de cada aluno, de cada escola, que ela se torne manipulável ou se torne manipuladora para reforçar essas bolhas informacionais. E terceiro, e não menos importante, é como evitar que essa nova onda, especialmente no setor privado, aumente a precarização da profissão docente. E o que é precarização da profissão docente? Eu fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Se alguns de vocês já assistiram Frankenstein? Ou leram Frankenstein? Né? Às vezes eu tenho a impressão que estou diante de um Frankenstein, quando a gente vê educação à distância no Brasil hoje. Porque nós temos educação à distância de ótima qualidade, que geralmente é ofertada por instituições que são muito boas também no presencial, e nós temos educação à distância de péssima qualidade, que é ofertada por instituições que também são muito ruins no presencial. Né? E aonde que a educação à distância de boa qualidade ela é encontrada? Onde o papel do professor é respeitado. E aonde o professor tem condições de trabalho. E aonde que a educação à distância é ruim? Aonde você tem um domínio da lógica financeira e o professor é considerado algo que pode ser tirado do processo. E aonde que a gente vê isso? Em modelos de educação à distância que são muito conteudistas, e hoje nós temos instituições no Brasil que atendem centenas de milhares de alunos com 100, 200, 250 professores. Ou seja, às vezes você tem uma relação aluno-professor de ter 10 mil alunos sendo atendidos por um professor com uma carga horária de 2 horas de trabalho. Né? E o risco, porque se uma organização educacional é administrada por alguém que tem um olhar exclusivamente financeiro, ou predominantemente financeiro, isso que já se tornou uma realidade aviltante, no caso da educação à distância, e em muitos casos, vai piorar com a inteligência artificial. Porque aí sim, se hoje ainda precisava de gente para produzir material didático, vai começar a cortar essas pessoas também. Se hoje precisava um mínimo de trabalho tutorial, vai cortar essas pessoas também. E aí, uma educação à distância, por exemplo, que hoje, às vezes, o aluno se sente abandonado no que é chamado a Sibéria digital,
ou seja, entra no ambiente virtual e fica conversando com aulas gravadas anos atrás, materiais didáticos escritos anos atrás e zero interação com pessoas, isso tende a piorar se essa instituição não mudar, com a inteligência artificial. Então, essa é uma terceira questão que eu queria ouvir vocês também sobre esses riscos, né? Esse risco de precarização do trabalho docente com a intensificação de um uso mal feito da inteligência artificial, que são as três coisas que me preocupam hoje. E aí eu queria abrir para a gente ter esse debate aqui. Um de cada vez. Nosso presidente Felipe. Nossa! Cheguei atrasado, mas animado, viu? Então, professor, se puder botar o nome na lista de presença, eu tenho justificativa para fazer. Estava lá visitando a Academia da Polícia Militar com a vice-presidente Girlane, que nos recebeu com muita alegria e ficou marcada de ter uma visita técnica depois do conjunto de conselheiros, com aquela ideia de que a gente deve conhecer aquilo que a gente quer transformar para melhor, e eles já fazem um trabalho excepcional. E pude trazer um pouco, peço desculpas, mas vim já confiante, porque fica gravado, eu assisto depois e estarei habilitado para responder as questões na prova, né? Mas queria sim comentar, Luciano, dos medos e dos riscos, que é um assunto que a gente conversa. Eu tenho o privilégio de conviver muito com você, então já vi outras falas, já fui provocado com perguntas e questões muito relevantes e já fiz algumas para você também. Eu acho que muitos medos nascem da insegurança e do desconhecido, e que no passado outras pessoas que vieram antes da gente ficaram com medo do que o rádio, televisão, internet seria também, mas agora com a inteligência artificial fica o medo do... Como que é aquele? De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro, não. Que tem o Arnold Schwarzenegger, qualquer gente. Exterminador do Futuro. Que é isso, assim. Então, a minha pergunta, a minha questão é o seguinte, que quando é uma inteligência artificial generativa, ela responde aos estímulos externos. Então, ela está, de alguma forma, subordinada à vontade humana e ao controle que as pessoas têm, por exemplo, via legislação. Mas o meu receio disso, que eu acho que pode ser um lugar distante ou próximo, porque a gente não tem domínio de quanto tudo. Quão desenvolvidas as tecnologias estão, por exemplo, em grandes grupos de inteligência nacional. E por mal também, né? Grupos que podem fazer terrorismo tecnológico. A minha pergunta, que você acompanha e vê assim, tem um caminho para isso, de ter não só estatística aplicada, mas assim, consciência para essas programações e essas máquinas ou esses robôs poderem desenvolver vontades próprias, porque aí também é uma tradição nossa conversar, professor Luciano, para animar nessa discussão, né? Que é da questão de fé. Esses seres não têm alma, então eles também não têm medo de uma eventual punição eterna. Não ter consciência, não ter religião é uma coisa que leva algumas pessoas a agirem de forma muito maligna no mundo. Eu acho que elementos de inteligência com consciência pode ser um risco. É um exercício muito de terrorismo mesmo, das pessoas que ficam achando que está indo nessa direção. Você acha que é uma coisa, por exemplo, que no nosso tempo de vida, daqui 40, 50 anos, ainda possa ser uma coisa que a gente vai ver? Poder ter a origem de algo que é para o mal, saindo não das pessoas, mas saindo das tecnologias, caso elas se desenvolvam a um ponto como esse. Eu acho que esse é um dos medos que a gente tem e nem sempre externaliza. Eu queria te ouvir sobre isso. Muito obrigado, presidente Felipe. Tem essa discussão, e aí você vai ter uma questão de opinião, né? Mas a gente precisa buscar sempre a base científica, né? Primeiro, assim, as pessoas discutindo o que é inteligência. Então, tem gente que vai dizer que a inteligência é algo exclusivamente humano, né? Penso, logo existo, tá lá. Né? Quem não leu a frase inteira só lê essa parte do filósofo. Penso, logo existe. Eu já sou de uma linha que existem outras inteligências. Inteligência vegetal, inteligência das rochas,
inteligência da Terra, inteligência das máquinas, inteligências não humanas. O fato dessa tecnologia poder ser usada para o mal, certamente, e ela já está sendo usada para o mal, né? Não é à toa que quem realmente tem domínio dessa tecnologia, os países que têm domínio dessa tecnologia, estão preocupados, que são Estados Unidos, China e a União Europeia, que tem menos domínio, mais preocupada ainda, porque ela entende, né? E aí eles estão discutindo toda uma regulação para tentar evitar, porque do mesmo jeito que com um prompt adequado eu posso melhorar a minha aula, com um prompt adequado eu posso encontrar caminhos de desenvolver uma bomba atômica. É simples assim. Então, a inteligência não humana, ela é inumana, ela certamente não será regida por uma moral que, teoricamente, seria humana. Porque também, no caso, você falou da fé, né? Então, essas máquinas não têm alma, né? Infelizmente, nós estamos também conhecendo muitas pessoas que são desalmadas, né? Têm alma, mas negam o que a alma diz para elas. Ou então foram tão contaminadas que a alma já se tornou uma coisa do mal também, né? Aonde que a gente vê uma pessoa desalmada? Por exemplo, uma pessoa corrupta, que desvia o dinheiro público que deveria ir para ajudar os mais empobrecidos, é uma pessoa desalmada, né? Agora, quando a gente olha para essa máquina, ela vai ter vontade própria, ou seja, ela vai fazer coisas que os seres humanos não pediram, não determinaram. Essas máquinas já estão fazendo isso. Hoje, esse tema de não saber, tem um nome em inglês, eu vou lembrar agora, de não saber como que essas máquinas pensam, como que elas tomam as decisões, quais são os algoritmos que estão movendo essas máquinas, ele é recorrente. E é assustador, porque quem está dizendo eu não sei o que ela está fazendo são as pessoas que desenvolveram ela, ou ele. As pessoas, quando a gente olha a guerra que está acontecendo nos últimos 6 meses no alto corpo diretivo da OpenAI, que é quem criou o ChatGPT, é basicamente essa guerra. Pessoas que diziam, opa, vamos mais devagar porque nós perdemos o controle do que ela está fazendo. E gente que está comprometida com muito dinheiro falando, não, gente, tem que ir para frente, tem que ir para frente. E aí, parte de quem criou a OpenAI sai, tenta depor o presidente, aí repõe o presidente que tem muito dinheiro envolvido. É uma guerra corporativa, mas que é uma guerra que está ao redor disso. Quem está saindo está dizendo, eu não tenho segurança do que está acontecendo dentro dessa máquina. Vamos parar um pouco. Quando a gente olha aquele... nós temos até 4 horas, né, Sara? Então tá. Então eu estou falando mais do que eu de costume e falando temas que eu não costumo falar para não assustar, senão o pessoal para de me convidar. Mas qualquer coisa deleta lá. Mas o filósofo Nick Bostrom, o Nick Bostrom, naquele livro dele, A Superinteligência, ele conta uma experiência, ainda antes de 2017, de uma inteligência artificial que estava sendo desenvolvida no alvorecer das redes neurais, NPL, em que a máquina começou a fazer coisas, e os cientistas que criaram a máquina e desenvolveram a inteligência artificial assustaram tanto com as coisas que eles viram que estavam acontecendo, que a única opção que eles tiveram, que eles tentaram mexer, ela não obedecia, foi tirar da tomada. Foi tirada da tomada. Tira esse negócio da tomada, que eles ficaram com medo onde que ela estava indo. E esses medos agora foram vencidos pela cobiça. Então, essas máquinas que nós estamos recebendo, elas são parcamente limitadas. Elas já estão fazendo coisas que eles mesmos que criaram não têm controle. E nós, no Brasil, o que é preocupante, aí tem a ver com a minha primeira pergunta, somos reféns. Porque nós não temos o domínio tecnológico sequer para discutir esse assunto. Tá? Isso aqui não é uma palestra normal, então eu posso falar coisas desesperadoras. Eu fui chamado para uma reunião em 2018, lá em São Paulo, no Cívico,
por um pessoal daqui de Belo Horizonte, que depois foi comprado pelo iFood, que era uma empresa chamada Requima, e aí virou a base da inteligência artificial do iFood. E é um pessoal fera, os meninos aqui formados na Federal, fera, fantástico. Hoje estão milionários de inteligência artificial. E lá veio um pessoal que era do Ministério da Defesa, e aí foi comentando como é que era a estratégia da defesa brasileira, das Forças Armadas brasileiras para a inteligência artificial. E é risível. E o pessoal que estava comigo, da Requima, falou: professor, nós fomos lá, a começar pela escolha do software na época, pode ser que hoje tenha melhorado, do software que eles criaram, a estratégia de inteligência artificial das Forças da Defesa brasileira, era um software russo que estava à disposição de outros. Então, assim, a situação é gravíssima, a nossa dependência tecnológica nisso é gravíssima. Eu acho que a gente já estava nisso, porque quando 100% das nossas escolas públicas hoje dependem de plataformas que não são de desenvolvimento brasileiro, eu já acho isso bastante preocupante, mas agora a coisa se agrava. Então, elas têm vontade própria, elas já estão exercitando essa vontade, nós estamos apenas no alvorecer disso, e o que mais assusta é que quem criou essas coisas, nesse momento, existe uma briga muito grande nessas grandes empresas entre quem acha que deve limitar o ritmo e quem acha que a coisa deve correr solta. Leiam esse livro, Criadores de Gênios, e lá, nesse livro, o autor conta um pouco sobre a história desse moço que é o presidente da OpenAI, o Sam Altman. É muito interessante, é muito interessante. E aí a gente vê que são interesses muito humanos, né? Muito humanos por trás dessa correria que nós estamos. Não sei se eu consegui responder, acho que não, né? Mas assim, só para complicar um pouco. Obrigado, professor. E só me permite um acréscimo. Aqui em Minas, nós estamos em uma posição privilegiada para ajudar o Brasil. Porque nós temos aqui, por exemplo, além de Belo Horizonte ser um celeiro de boas pessoas para trabalhar nas tecnologias mais avançadas do planeta, tanto que nós temos aqui uma das poucas unidades do Google fora dos Estados Unidos para pesquisa avançada, e boa parte do mecanismo de busca do Google que nós usamos no mundo inteiro é desenvolvido aqui, em Santa Efigênia, em Belo Horizonte, né? Nós temos Santa Rita do Sapucaí, que tem uma Embrapi, que é linha de frente lá no Inatel, para a pesquisa de 5G e 6G, referência assim, internacional, é fantástico. E nós temos Itajubá, que é outro grande polo de produção eletrônica. Então, eu diria até, presidente Felipe, que nós deveríamos ter uma missão técnica do Conselho, junto com a Secretaria, e visitar Santa Rita e Itajubá e ver o que nós, como Conselho, podemos ajudar no sentido de fortalecer e disseminar o que eles fazem lá de bom para ajudar o restante do Estado e, consequentemente, o país. O hackathon que vai acontecer agora em agosto, né, já não sei se é a 10ª edição, que acontece em Santa Rita do Sapucaí, é um exemplo, né, para o país inteiro. Vão mais de 20 mil pessoas para lá, do país inteiro e internacional, para discutir tecnologia, né? Então, nós estamos em Minas num lugar muito privilegiado para ajudar o país nisso que eu acho que é uma necessidade, ter a sua própria tecnologia de inteligência artificial, a tecnologia brasileira. Renato? Eu de novo aqui, né? Mas ouvindo o professor Felipe falando, você e você também, o professor Luciano, essa questão, acho que a gente vai passar para um momento de trabalho nas questões morais, né, do ser humano, porque a precarização do trabalho do professor vai depender dele, né, se ele vai deixar ou não, se ele vai acompanhar ou não, né, acaba as pessoas olhando mais a questão financeira e não se preocupando com a qualidade, né, que a gente vem debatendo, inclusive na nossa comissão, essa qualidade do ensino, as pessoas às vezes não se preocupam com isso,
né? Mas eu acho que uma questão que a gente, para tudo isso, e para esse processo de usar bem ou mal, é um trabalho, eu até desde 2008 eu falo isso, a gente começar lá com os nossos pequenininhos, né? Eu falo da minha netinha, começar esse trabalho de uma educação moral, para que quando eles chegarem, saberem falar, olha, pode até fazer, mas já faz sabendo que, olha, eu estou fazendo uma coisa errada. Porque às vezes as pessoas utilizam essas ferramentas, fazem, mas acho super normal. É super normal eu dar né? A gente fala assim, o político está roubando, mas está roubando pouco. Legal, está bacana, viu? Um político falando isso, acho terrível isso, né? Então, a gente trabalhar desde os primeiros passos, né, eu penso, porque a questão do desenvolvimento tecnológico está a passos largos, né? A gente percebe isso. Mas a questão moral, eu acho que ela precisa, vamos dizer assim, duas asas, né? Ela precisa acompanhar isso. Mas as pessoas... Mas, Renato, você me permite? Pois não. Você tem toda a razão, mas nós pensando enquanto Conselho Estadual de Educação, eu vou te falar que nós temos um desafio muito grande, porque o desenvolvimento moral, ele tem uma fase na vida para acontecer. Isso a psicologia de desenvolvimento da aprendizagem nos ensina. Então, a personalidade, ela é formada até os 6, 7 anos de idade, mais ou menos. E o desenvolvimento moral, que tem a ver com caráter, ele é formado até os 10, 11, 12 anos de idade. Depois disso, você regula com a lei. Não adianta querer esperar muito uma regulação interna, que é o que a moral faz. E nós somos um país marcado por uma história imoral. Nós temos um traço que chega a ser amoral. O nosso país tem um traço histórico que, quando a gente vê aquela frase da década de 70 do Gerson, né, que eternizou isso, aqui a gente dá jeitinho para tudo, né? É uma marca do brasileiro. Então, esperar que as famílias brasileiras vão desenvolver um senso moral por si só, e que isso vai ajudar a regular a gente, não vai funcionar. Não funcionou até hoje e vai funcionar cada vez menos daqui para frente, porque nós estamos dentro dessas bolhas informacionais. A escola hoje, cada vez mais, vai ter que ter um papel, não é bom dizer isso, um papel de educar também as famílias, além dos estudantes, porque hoje o maior problema de um professor é receber a família. Porque a gente disciplina um aluno, no dia seguinte o pai está batendo na porta querendo te processar, porque o pai é que é imoral, o pai é que é amoral, a mãe que é imoral, o responsável que é amoral. Então, não dá para a gente, nós como conselho temos que pensar uma maneira de articular escola, família, comunidade e dizer, e apontar mesmo, olha, gente, vamos ter uma moral que permita a gente se desenvolver como sociedade, porque não é toda família que tem o privilégio de ter um Renato, que tem essa mente boa, essa cabeça boa, tem um comportamento moral, ético, muito sério. Eu vou arriscar dizer que o Renato é uma exceção no Brasil. Não vai ser uma exceção, porque senão o nosso país já estaria pior do que já está. Mas, assim, tem muita gente amoral e imoral no nosso país. E a escola sozinha não vai dar conta de ensinar isso, porque isso se aprende em casa, como você mesmo disse. Né? Mas essa é a questão. Assim, não é um trabalho para hoje, para amanhã, é um trabalho, né? Você bem disse, né? É uma questão histórica, uma questão de... Eu tenho um amigo psicólogo que ele fala assim, você chega lá com 40 anos de idade, quer corrigir um problema. Há quanto tempo você faz isso? Desde quando eu nasci. Você quer no outro dia já está resolvido? Não, é um trabalho, é um processo. Eu acho que é um processo, acredito muito nisso, nessa questão, que até os 7 anos, o papel da família, nessa construção
de avaliação das tendências, né, da criança, né, do ser humano, para que no futuro isso não venha se... Né, até a Anete Guimarães, que é uma neuropsicóloga, ela fala que o seguinte, que até os 7 anos a gente consegue identificar e trabalhar as esquizofrenias que vão surgir lá depois da adolescência. Então, é um processo que precisa ser trabalhado. E as famílias, né? Eu acho que eu convivo com professora, né? O que aconteceu? A família, até o Rossandro Klinger, ele fala, né, que as famílias estão falidas, porque elas direcionaram para a escola o trabalho de educar. O trabalho de educar é da família. A escola, ela tem que instruir, né, com pessoas. Então, o que nós estamos mandando para a escola? E da escola ele vai aprender, ele vai utilizar, né, todo esse processo não legal, né, de construção do seu próprio conhecimento. E eles não estão muito preocupados. Né? E voltando só ao nosso tema, se eu sou uma pessoa imoral ou amoral, e eu desenvolvo uma inteligência artificial com prompts para ser minha assistente, seja nos negócios, seja na escola, seja onde for, ela vai espelhar a minha moral. Ela vai espelhar a minha amoralidade. Porque ela é inumana. Como o Felipe disse, ela não tem alma. Então, ela vai refletir o que a gente tem de pior. Né? E aí você vai potencializar os efeitos. Você não, mas essa pessoa vai potencializar os efeitos da sua amoralidade por meio de uma inteligência artificial que vai ser produtiva, altamente produtiva, mas amoral. Mas aí nós vamos fazer outro encontro para discutir isso aí. Não, só lembrando que eu estou no meu processo de melhora, tá? Eu ainda vou chegar lá um dia, se Deus quiser. Silvana. Boa tarde. Parabenizar, professor Luciano, pela sua explanação. E, ao mesmo tempo, eu não sei se é uma inquietação, eu não sei nem traduzir o que eu estou sentindo com a sua fala, pelo seguinte, quando fala de inteligência artificial, essas questões, a base tecnológica, eu estou pensando aqui na nossa importância enquanto conselho, mais ainda eu tenho essa consciência de quão é importante a nossa participação nessa construção da escola, da educação, no sentido de realmente garantir esse acesso, direito à criança, né, ao cidadão, ao acesso à educação, no sentido de garantir o mínimo, o básico dessas escolas. Então, nós temos aqui uma 496, em que fala da organização da escola, o que é básico, como que a gente tem que ter esse olhar na hora de analisar uma proposta pedagógica, na hora de realmente permitir que uma escola abra suas portas com o mínimo da questão tecnológica e de uma biblioteca, em que seja permitida, às vezes, até uma biblioteca virtual, né, para essas escolas, e a gente não tem que permitir que essa escola não tenha o mínimo, porque essa discussão, quantas pessoas não têm noção do que está sendo, né, veiculado hoje, do que está acontecendo em volta aqui no mundo, essas grandes transformações. E esses meninos que estão lá, e aí eu penso lá, eu já trabalhei no Alto Jequitinhonha, e que é uma pobreza extrema. Então, a gente não pode permitir que uma escola não tenha um mínimo de condição para essa criança, porque quantos gênios não podem estar sendo criados? Tem os gênios aí que estão, né, os gênios do mal, com alma ruim, mas nós temos gênios bons, mas que se ele não tem acesso a essa informação, como que ele vai desenvolver isso? Então, a gente não pode permitir que uma escola não tenha o mínimo para esse aluno, porque ali talvez seja o único canal, o único meio para ele começar a mudar esse mundo que a gente está vivendo. Né? Então, vai surgir muita coisa, é desesperador, às vezes, a gente pensar no que está por vir aí. E, realmente, a gente tem que ficar mesmo preocupado, porque isso aqui eu acho que é bem menos tempo, né, quando se coloca da questão de 50 anos, quando se a gente vai ver, acho que tem coisas que já estão aí para acontecer,
e que já está para soltar e a gente nem sabe. E se tem pessoas que podem contribuir com o gênio do bem, por que a gente não pode estar levando isso para esse aluno lá na escola que está lá nos ribeirinhos, dessas escolas, e quando a gente vai fazer uma análise de um processo, começa por aí. Então, aquela escola não que apresenta uma documentação, ela tem realmente condição de estar abrindo suas portas? Se não tem, nós temos que fazer com que ela tenha. Né? O Ministério Público está aí, tem os órgãos que são responsáveis por isso. Então, eu vejo a importância do conselho, mas não é um simples análise de um documento. Quando começa pela análise documental de um processo, é de extrema relevância, porque ali nós estamos falando que tem a condição daquela escola estar inserida ali naquele meio, que aquele menino vai ter a condição de receber o mínimo, porque senão cada vez mais a gente vai sendo dominado por essas forças e a gente tem menos informação e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, assim, eu estando no conselho, eu vejo realmente a importância que a gente tem na contribuição da formação desses alunos. Mas, Silvana, se você me permite acrescentar, o título que nós colocamos aqui foi Inteligência Artificial e as competências digitais docentes para esse novo mundo. Eu creio que nós, seja na 496 ou em qualquer outro documento, nós temos que ter um mecanismo de indução para que as escolas possam ter um programa permanente de capacitação para os professores e os outros colaboradores no campo da educação digital e da inteligência artificial, que é um novo tipo de alfabetização. Porque se os meninos, mesmo os mais empobrecidos, têm acesso a celulares, às vezes, muito sofisticados, eles já estão nas mãos com todos os recursos para poder fazer uso da inteligência artificial. Então, se nós tivermos uma boa formação, mesmo com as limitações de hoje nas escolas, que vão demorar muitos anos, às vezes, para estarem todas no melhor patamar possível, nós já podemos fazer diferença quanto ao uso da IA na educação, com os recursos atualmente disponíveis. Basta a gente desenvolver um programa de formação. E é por isso que nos slides, que eu já até disponibilizei no nosso grupo, tem lá uma fonte da União Europeia que fala quais são essas competências digitais focadas na inteligência artificial para os professores e que a gente possa, de certa forma, com a nossa regulação, colocar isso. Olha, a escola tem um programa permanente de formação de professores focado em educação digital, pensamento computacional e inteligência artificial. Só da gente perguntar, já vai, talvez, apontar outros caminhos que vão além da infraestrutura ou dos processos, né? Mas aí você tocou num ponto que realmente a questão da formação, quando falaram aí que ele não vai ser substituído ou ele vai ser substituído se ele não se adequar, mas a formação é de extrema relevância. E hoje, a formação que a gente tem, se não houver mudança nessa formação, aí sim eles serão substituídos. Então, precisa mesmo pensar na formação desses educadores, porque eles não sabem. Às vezes não é porque não querem, não, é porque ainda realmente é uma situação que eles não conseguem dominar. O menino está aí com a informação, mas como canalizar isso, como fazer a questão metodológica que foi falada. E aí passa pela formação mesmo, mudança no currículo, dos cursos, formação permanente, mas uma formação curricular também, totalmente agora modificada, porque não dá mais para continuar. Já vi os cursos de pedagogia também, eu acho que já tá sendo discutido, mas a gente precisa caminhar mais rápido, porque a transformação ela não vai esperar isso, né Andréia? Não dá para esperar, ficar pensando, tem que ser urgente também, da mesma forma que a informação está vindo, é preciso que haja política pública realmente voltada para isso, vontade de mudar mesmo essa questão da formação. Eu penso que a formação é de extrema relevância. Vamos ouvir aqui o Lucas. Acho que o Lucas está discordando de tudo que a gente falou aqui. Fala, Lucas.
Eu posso só... Desculpa, é uma sugestão, você pode não acatar, tá? Faltam 3 minutos para o horário final previsto, assim. Se vocês concordarem, da gente fazer Andréia, Lucas e Paula, que estão com as mãos levantadas, falarem, e aí a gente te passa, Luciano, para você responder? Tá bom. Pode ser? Se não for atrapalhar muito. Tá, vou tentar ser breve. Primeiro, é sempre bom te ouvir, Luciano, mesmo no comitê ou nas palestras, na comissão, nas palestras, eu acho que é sempre bom. Esse é um assunto, eu acho, tão importante e me gera uma insegurança muito ainda, acho que o novo e o diferente geram, e eu acho que uma insegurança positiva, bem-vinda, sobre a gente não ter a certeza do que virá e como trabalhar com isso. Aí minha pergunta vai em 2 sentidos. Uma, eu acho que você até já caminhou para um lado de uma possível resposta nas falas, mas se é um momento de fato de regular, ou se a gente deve entender melhor o que... Porque, enfim, tem se melhorado, ampliado, surgido novas possibilidades cada dia mais em relação à inteligência artificial. É diferente igual do telefone, internet, que foi o nível de surgimento dela foi mais gradual, e o nível de usuários, como você bem falou, também foi mais gradual, né? Então, aqui você tem um boom, eu acho que mais de 100 milhões, né? De usuários num período de tempo muito pequeno, 1 milhão, 100 milhões ou 1 milhão. 100 milhões em 5 dias. Em 5 dias. Se não é um momento de entender melhor antes de regular, ou se a gente já tem conhecimento suficiente para falar assim, não, já sei o que já agora posso regular de forma a potencializar ou induzir de forma a potencializar, que acho que isso também é uma forma de regulação, né, de certo modo. E o outro, porque todo processo de mudança, eu acho que na educação, pensando na educação básica, a gente sempre vai ter formação inicial dos docentes, formação continuada e currículo. Como trabalhar, e muitas vezes o que eu acho que é um desafio, que eles não caminham juntos, em termos de evolução. Às vezes o currículo avança, a formação inicial demora mais, e eu acho que, no geral, a formação inicial é a que mais demora para avançar em termos das novas perspectivas, né, da aprendizagem, da ensinagem também. Mas como fazer uma estratégia que não fique capenga, digamos assim, a gente altera o currículo, sabe que é importante, coloca isso para a diretriz do estudante, mas a gente não tem professor que sabe conduzir. Ou, às vezes, um estado faz uma formação continuada, mas em termos do currículo não avança, em termos de estrutura física para esses estudantes também não avança. Como que você enxerga essas estratégias para que seja mais assertivo essa potencialidade da IA? Uhum. Andréia? Andréia? Sou eu? Sim. Ai, gente, vocês me permitem dar uma viajada aqui, porque nós estamos falando de tecnologia, já falei aí um pouco, falei que o professor não será substituído, não será mesmo, mas, sinceramente, Silvana, nós somos muito afinadas, né? A gente, quando para conversar, a gente acha que nós estamos numa direção que é bem... há pouco aí vocês estavam falando, né, dando uma importância aí, falando do TCC, falando... Né? Primeiro, eu queria pensar um pouco nos nossos métodos hoje. Eles são os mesmos de décadas, de anos e anos e anos, centenas de anos. São os mesmos. Esse TCC, o que ele está gerando para a sociedade? Ele está retornando realmente? Porque, na verdade, está tendo um esforço hercúleo de fazer com que crie uma inteligência para identificar qual que está sendo realmente feito, um esforço absurdo, qual que está sendo feito por aquela pessoa mesmo, que não está sendo cópia, que não está sendo plágio. Para quê? Será que realmente está fazendo sentido? Eu acho que muitas vezes as coisas precisam fazer sentido. Será que isso, esse trabalho esse TCC aí que nós falamos tanto dele, será que esse TCC está fazendo sentido para os nossos jovens? Muitas vezes, às vezes eu fico pensando, será que não são os nossos métodos de avaliação, de finalização de curso que estão precisando de mudar? A gente não está precisando de pensar em outra coisa? Será que pegar um aluno que estivesse finalizando um curso e que ele fosse trabalhado para poder entrar dentro de uma escola de educação básica
integrando com a educação básica, ele dando uma palestra, será que não seria mais grandioso? Será que aquilo ali não seria mais, não tivesse um alcance? Eu fico pensando, gente, é porque eu não vi, eu fiz uma pesquisa de mestrado, que na época eu fiquei tão empolgada com a pesquisa, e ela foi engavetada, gente, ela foi lá para o armário, e depois os resultados foram uma coisa assim, nossa, esse resultado vai surtir efeito, vai mostrar, porque as coisas que eu mostrei, a doutora Mônica, que fez parte da mesa lá no CNE, ela relembrou isso comigo, ela chorou na apresentação da dissertação, mas ela falou, e aí, o que surtiu? Eu falei, não, o curso está aí até hoje. Ela falou, não acredito. Eu falei, por quê? Será que essas pesquisas estão surtindo efeito para a sociedade mesmo? Elas estão gerando o devido retorno? Nós já temos aí, em 2018, nós já temos uma resolução que diz que o TCC na pós-graduação já não é mais obrigatório. Né? Por que já não é mais obrigatório? É porque, na verdade, ele já não está surtindo aquele efeito desejado, é porque já não está tendo aquela... Então, eu acho que as coisas precisam fazer sentido. A gente precisa de ter elementos, coisas, avaliações, métodos que façam realmente sentido. E eu acho que é nesse ponto que a gente precisava trabalhar. E às vezes eu viajo muito, eu fico pensando para frente o que a gente poderia mudar, mas é mudar mesmo. Não é ficar dentro da caixinha, daquela mesma caixa, com aqueles mesmos métodos, com os mesmos pensamentos e mudando um pouquinho ali dentro. Não, é mudar mesmo, é revolucionar. Porque o mundo está revolucionando, as tecnologias estão revolucionando. E a outra coisa é que eu acredito na humanidade, eu acredito na bondade, eu acredito que nós estamos em franca evolução. Sou de uma cultura católica, estudo o kardecismo e eu acho que nós estamos evoluindo. Então, essa questão de usar sempre para o mal, eu acho que é a minoria que vai usar para o mal. Nós estamos evoluindo para usar as tecnologias para o bem. Obrigada, gente. Paulo. André, Paulo. Boa tarde para todos. Duas palavrinhas que foram colocadas pelos colegas que me antecederam é a minha preocupação, a regulação e a avaliação. A gente vê uma ferramenta que é sem volta mesmo, e que está aí se falando muito de usar na avaliação do aluno, e eu fiquei aqui pensando, professor, quando fala essa palavra aí para o bem e para o mal. A gente sabe que não vai substituir o professor, mas a gente vê que é uma ferramenta que algumas ações potencialmente já está substituindo. Né? Quando a gente está falando de avaliação, que ela é uma ferramenta muito com promessas de acompanhamento quase individual do aluno, que vai ajudar muito o professor. E quando a gente pensa que a avaliação e a relação professor-aluno com a avaliação, ele estava diante do aluno, pensando no aluno, quando pegava uma avaliação do aluno, e a gente pode passar a ter uma avaliação sendo corrigida pela IA, e aí eu pensei nessa palavrinha que o Lucas usou, estava aqui borbulhando na minha cabeça, essa regulação. Como ela ser justa, sendo avaliada pela IA, uma IA que pode ser programada por cada escola, que pode estar toda programada, né? Como ela ser imparcial. E também pensei aqui na proteção dos dados dos alunos, quando a gente fala que cada escola pode ter uma IA. Isso que me intrigou, professor Luciano, essas duas situações dentro da escola. Tá? Obrigada. Obrigado a você, Paulo. Olha só, a questão do Lucas e a sua sobre regulação, eu não creio que nós estamos em momento de regular a inteligência artificial. Esse é um tema que é candente no mundo inteiro. A União Europeia publicou uma regulação para a União Europeia. Os Estados Unidos criou um ato que, além da regulação, induziu a indústria americana para entrar mais firme na inteligência artificial. A China regulou do jeito dela, que vocês sabem como é. Então, em todo lugar é complexo a regulação de inteligência artificial. E aqui no Congresso Nacional nós ainda não temos uma lei específica. Nós hoje precisamos focar em termos de regulação, e talvez esteja faltando da nossa parte enquanto conselho, uma maior disseminação do que já está posto e regulado pela própria LGPD. Tem muitas escolas hoje desrespeitando a LGPD, inclusive no setor público.
Então, esse já é um tema que dá para começar. Agora, regular a IA, eu creio que nós temos que esperar uma definição de lei do Congresso Nacional, Senado e Congresso, Senado e Câmara de Deputados, para a gente poder avançar em regulação. Agora, nós podemos ter um direcionamento, nós podemos ter uma diretriz, e essa é a ideia da nossa comissão, a gente preparar uma diretriz que oriente as escolas sobre o que é, como se informar, quais os princípios de uso de uma IA responsável para fazer um melhor uso disso. Acho que tem mais a ver com um direcionamento. Sobre a questão da formação, entre currículo, formação inicial e continuada, eu creio que o nosso foco tem que ser diretamente na formação continuada, que a gente tem mais liberdade para atuar e ajudar como conselho nesse momento. Porque a discussão sobre a formação inicial está lá no CNE, é uma briga todo dia, é um negócio difícil. O currículo, nós estamos vendo aí agora a nova lei de ensino médio, a dificuldade que é. Vamos focar com urgência na educação continuada para criar formas que as pessoas que se interessem, não pode ser obrigatório, porque ninguém aprende nada que seja obrigado a aprender, mas que quem se interessar possa aprender sobre o bom uso da inteligência artificial na educação. Quando nós falamos sobre regulação e avaliação, me desculpe eu falar algo aqui, não fique com raiva de mim, mas a forma como nós regulamos hoje as nossas escolas é uma forma atrasada. Nós não estamos focando, por exemplo, em coisas muito importantes, em material didático, mediação. Nosso foco ainda é muito em estrutura. Então, quando a Andréa nos alerta que nós estamos praticando coisas de mais de 100 anos atrás dentro de sala de aula, a nossa regulação ainda está muito focada também nessa questão estrutural e processual de uma escola de 100 anos atrás. Como rever a nossa regulação para incluir temas mais focados realmente na aprendizagem, ou como disse o Lucas muito bem, na ensinagem, né? E sobre o tema de cada um ter a sua IA, Paula, é um chute meu, né? Não é uma coisa... Não existe futuro determinado. Existe hoje uma crítica muito grande sobre o que os cientistas chamam da utopia da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial vai melhorar a vida de todo mundo vai ter dinheiro, ninguém precisa mais trabalhar, todo mundo vai viver melhor. Essa utopia, ela se repete toda vez que há uma grande onda tecnológica. Quando o vapor chegou e liberou os seres humanos e os animais trabalharem com mão de obra bruta nas fábricas, isso foi uma promessa. Quando a energia elétrica chegou, isso foi uma promessa. Quando a internet chegou, isso foi uma promessa. Quando o e-mail chegou, talvez alguns aqui não lembrem, igual a Sara, que é muito nova, mas quando o e-mail chegou, prometeram para nós que o e-mail ia melhorar a nossa vida. E o e-mail passou a ser um tormento que veio direto do inferno para nos infernizar. Porque hoje, quando você abre o seu e-mail domingo à noite, você tem vontade de jogar o seu computador fora. É ou não é? Tem coisa que causa mais angústia que e-mail? Só tem uma coisa que angustia mais do que e-mail, é o WhatsApp, né? Que foi feito para nos enlouquecer. Então, todas essas promessas utópicas que a tecnologia iria melhorar demais a nossa vida, não creia, tem alguém querendo vender coisas para você. Mas agora, você, Paula, vou te falar para você, Paula. Você hoje tem uma inteligência artificial sua, que você está usando ela e ela está usando você. É só você olhar o seu Instagram, o seu Facebook e o seu celular. Você já está sendo usada. Os seus dados já estão sendo usados. É por isso que o seu celular fica te sugerindo viagens depois que você comenta com alguém que você quer viajar para tal lugar. É porque seu celular está te ouvindo. E essa inteligência artificial está querendo te manipular. Então, não é uma questão de futuro. É uma questão de presente. E agora vai ser só que isso nós vamos fazer com a IA generativa, que aí são outros desafios. Sara nunca mais vai me chamar, né? Mas se quiser chamar para depois a gente fazer uma discussão filosófica, a gente volta. Não, que isso. Agradeço muito e acho que foi muito interessante. Acho que trouxe reflexões super importantes, talvez não imaginadas. Não imaginei que a gente fosse discutir o que a gente discutiu aqui hoje, no fim das contas. Mas te agradeço muito, professor Luciano, e agradeço
a todos vocês que acompanharam aqui na sala e que estão acompanhando pelo YouTube também. Acho que é isso, né? O Prata da Casa é para isso, é para a gente fazer essas trocas e para a gente poder discutir temas que são importantíssimos, como a gente vem discutindo, mas que às vezes a gente não tem tempo para eles, né? Então, agradeço muito. E com certeza será chamado mais vezes, não tenho dúvidas. Obrigado. Acho que o Fábio levantou a mão. Obrigada. Fábio, diga. Boa. Muito bom, pessoal. Muito obrigada, então. E a gente se vê aí no próximo Prata da Casa. Conselheiro Luciano, muito obrigada de novo. Viu? Obrigado e presidente, não sei se quer falar alguma fala de encerramento. Só agradecer, parabenizar. Prata da Casa é sempre uma alegria para a gente. E reafirmar meu compromisso, professor Luciano, que vou voltar lá para ver a parte que eu perdi da aula, que é sempre muito bom. Obrigado aí a todos e todas que participaram, pelas boas provocações e perguntas que dariam boas teses até, e mostra aí, né, o nível de qualidade das discussões e dos colegas que temos, né, para enfrentar esse futuro aí incerto, mas que eu disse ontem em outro momento que a gente vai para cima dele, né, o futuro, mas com mais esperança do que medo, né, Luciano? Mais esperança do que medo. Então, é isso. Um abração, turma, e sextou. Às 18 horas, para quem termina o expediente às 18, ou às 17, para quem termina o expediente às 17. Sextou, porém, sem dispensa antecipada do ponto, hein? Tchau, gente. Obrigada.